Meu nome é Lorena Jenks, eu tenho 21 anos. Eu era uma pessoa muito arrogante, eu era uma pessoa muito ignorante, eu era uma garota muito rebelde com a minha mãe, desobediente. Eu fui criada pela minha mãe e pelo meu padrasto, porque eu não tive a presença do meu pai. Na minha infância não me faltou nada, referente a bens assim, né, materiais, alimento, foi muito tranquilo. Ele nunca fez acepção de mim com os filhos, sempre fui tratada com igualdade, né? Aí foi surgindo a adolescência, curiosidade, as más companhias, né? Ia para baile funk com as minhas amigas, escondida da minha mãe. Aí eu ficava com muitos garotos também, porque era como se eu precisasse de alguma coisa para me preencher. Mas era com garotos, era uma coisa assim que se eu chegasse no lugar, colocasse na minha cabeça, tinha que acontecer, porque se eu voltasse para casa e não tivesse ficado com ninguém, era como se eu não tivesse aproveitado, né, o rolê, como a gente falava na época. Eu dava muito trabalho para minha mãe, porque eu falava que ia num lugar e aí eu ia em outro. E eu engravidei muito cedo também, né? Eu engravidei aos 14 anos. E aí foi uma gravidez assim muito conturbada, porque eu e meu esposo, a gente brigava muito, né? Dois adolescentes, que ele também na época era de menor. E aí a minha mãe precisou se mudar para Minas para cuidar do meu avô. E aí eu fiquei aqui em São Paulo sozinha, praticamente com o meu padrasto. Na virada de 2015 para 2016, a minha sogra chamou a gente para ir numa vigília. Foi aí que eu conheci a Igreja Universal. E eu gostei, porque era uma igreja diferente, né? Onde não tinha muita emoção, era mais a razão, era uma fé inteligente. E foi aonde despertou a minha curiosidade, né? E a partir do momento que eu fui para a igreja, foi aonde eu larguei as más amizades, foi aonde eu me afastei. E foi aonde eu quis ter um compromisso com Deus e conhecer mais aquela fé que estava me sendo oferecida. E indo nas reuniões de quarta, domingo, né, que são as primordiais, sexta-feira, libertação, eu comecei a ver a importância do Espírito Santo na minha vida, né? Eu não queria estar ali dentro da igreja ouvindo que existia o Espírito Santo, um Deus tão grande, maravilhoso, que eu não conhecia. Eu sabia que se eu recebesse, eu ia ter domínio próprio. Fui vendo os dons do Espírito Santo, domínio próprio, o meu temperamento iria mudar, eu iria ter mais paciência, amor ao próximo. Primeiramente, o amor a mim mesmo, né, que a princípio eu não tinha. E foi isso, a fé foi me revelada do Espírito Santo e eu me batizei nas águas, né? Me batizei nas águas no ano de 2020 e comecei a fazer o jejum de Daniel de uma forma intensa, porque eu já tinha até participado de outro jejum de Daniel, né? Só que eu achava que era só não assistir televisão e pronto, mas não. Quando eu entendi que era algo espiritual, eu comecei a ler mais a Bíblia, eu comecei a orar mais, comecei a jejuar mais. Eu abri mão de notícias seculares, né? Abri mão de ficar no meio de conversas desnecessárias, né? No meu serviço, eu procurei centralizar mais na fé, ficar mais em espírito, né? Porque eu sabia que se eu quisesse receber, para aquele jejum não ser mais um, eu tinha que fazer algo diferente. Então eu me desconectei das coisas do mundo e me conectei com as coisas de Deus. No último dia do jejum de Daniel, foi aonde eu intensifiquei a minha busca, né? A hora que o pastor mandou a gente orar, pedir para Deus o Espírito Santo, fazer o clamor, eu pedia com toda a minha fé, como se eu tivesse sozinha. Foi aonde eu pedi para Deus o Espírito Santo e me derramei. E foi aonde veio a paz, a certeza de que Ele era comigo. E aí ele falou no meu íntimo, né? Porque eu não senti nada. Foi algo assim no meu interior. E ele falou comigo que ali eu não precisaria mais me preocupar, que ele era comigo, né? E foi aonde eu senti aquela paz e foi algo que eu indescritível, que no meu casamento eu não senti, quando eu ganhei minhas filhas eu não senti. E foi quando eu recebi o Espírito Santo nesse dia e foi a maior bênção que eu pude receber na minha vida. Hoje eu sou uma nova Lorena, com o Espírito Santo. Em qualquer lugar onde eu vou, eu percebo que transmite a paz, a presença, né, contagia o ambiente. E hoje, graças a Deus e à misericórdia, eu sou uma nova Lorena.
Eu faço parte do grupo socioeducativo e a gente vai nos abrigos, vai nas portas da fundação, faz o trabalho. Onde eu tenho a oportunidade de falar desse Deus que eu recebi, eu falo, no ônibus, no ponto de ônibus, onde eu vou. Hoje, o meu casamento, ele é um casamento assim abençoado. É uma referência até para minha família, referência para os meus amigos. Pessoas me pedem conselho, né? Porque muitas pessoas me conheceu antes e vê hoje a nova Lorena, né? Então, com as minhas filhas, eu tenho mais paciência, consigo conversar. Com meu esposo também, quando a gente passa por alguma situação desagradável, eu consigo sentar, consigo conversar, sem xingamento, sem gritar, com temperança mesmo. Todos os jejuns de Daniel que é nos oferecido, eu participo para ficar mais forte espiritualmente, né? Porque não adianta ter o Espírito Santo, tem que ser cheio, né? Então, todos os jejuns de Daniel que nos é oferecido, eu participo e as renúncias são as mesmas. A dica que eu dou para quem vai fazer o jejum de Daniel é que se entregue mais, não fica ansioso, não fica preocupado no que vai receber, mas sim no que vai dar para poder receber. Ler a Bíblia, se entregar mais, se afastar de amizades, de notícias seculares, se dar mais nesse período para que possa ser algo de fato e de verdade.